Queremos te pedir, Senhor, que esta palavra possa ser um instrumento do Senhor na nossa vida. Queremos te pedir, Senhor, que esta palavra alcance os nossos corações, não somente os nossos ouvidos, mas que ela desça aos nossos corações. E que ela possa, Senhor, gerar a transformação que o Senhor espera que ela gere. Que possamos abrir bem os nossos ouvidos, abrir bem os nossos entendimentos, para não somente ouvir, mas entender e praticar a palavra que o Senhor nos tem para dar essa noite. Que possamos, Senhor, ouvir e atender o Senhor nessa noite pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje é culto de família. Nós pensamos em fazer um culto voltado às famílias da nossa igreja, não só da nossa igreja, mas todas as famílias que podem nos assistir. E pensamos em família porque vivemos em dias de quarentena. Vivemos em dia em que as famílias estão próximas umas das outras. Nós estamos vivendo em dias em que muitas famílias que há muito tempo já não se reunia na sala da casa, agora está se reunindo. Essa quarentena aproximou pais que estavam longe de filhos. A quarentena aproximou talvez esposo que fazia algum tempo já longe, distante da sua esposa. Quando a gente diz distante, não estamos falando do corpo, mas estamos falando da atenção, estamos falando da alma, da mente, que agora já não estão mais próximos só de corpo, sentado no mesmo sofá, deitando na mesma cama e convivendo na mesma casa, mas agora tem que compartilhar o momento do café da manhã, o momento do jantar da noite, ou o café da tarde, momentos especiais e que são de extrema importância para a nossa vida familiar. E a quarentena, apesar de todo esse lado ruim que ela tem causado no mundo inteiro, tem também um lado bom, porque nos trouxe de volta um pouco mais perto uns dos outros. E pais e mães que viviam trabalhando longe, que passavam talvez o dia inteiro no trabalho e depois voltava, se arrumava, ia para a escola, ia para a faculdade, não conseguia ver o filho, não conseguia ver o marido, não conseguia estar com a família. Agora, por conta da quarentena, tudo se fechou e agora as famílias estão reunidas, estão juntos, estão assistindo filme juntos, estão ouvindo música juntos, estão orando juntos, estão lendo a palavra juntos, estão sorrindo juntos, estão se amando, estão se abraçando. Isso é maravilhoso. E pensando nisso, a palavra do Senhor veio ao meu coração. E o texto que nós lemos é um texto onde o Senhor Deus está falando com Moisés. O povo está se preparando, ou está nessa caminhada no deserto, rumo a uma terra prometida. A palavra de Deus diz que Deus tira o povo do Egito e eles passam 40 anos no deserto. Nesse período de 40 anos no deserto, Deus estabelece algumas coisas. E uma das coisas que Deus estabelece são os seus mandamentos. E você conhece muito bem, que são os 10 mandamentos. Deus estabelece também os seus estatutos, os seus preceitos e também os seus juízos. Deus estabelece a arca da aliança. Deus, Ele está se fazendo conhecer do povo. Mas mais do que isso, o processo do deserto de Israel, Deus está se introduzindo no meio do povo. Quando o povo estava no Egito, Deus era o Deus do povo do Egito. O povo israelita do Egito, sim. Mas era um Deus que não habitava no meio do povo, que não estava no meio do povo. A sua presença não estava com eles. Tampouco os seus mandamentos. Tudo que havia era as lembranças, as histórias dos pais da fé, de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Mas quando o povo vai para o Egito, Deus aproxima um pouco mais esse relacionamento. Deus estabelece um relacionamento um pouco mais cercano, mais próximo. E Deus começa a ser introduzido não somente a sua presença, mas os seus mandamentos como lei no meio do povo. E aí Deus começa a dizer: eu sou o Deus de vocês. Não somente vocês são o meu povo, mas eu sou o Deus desse povo.
E esse povo também não só tem eu como Deus, mas também tem os meus mandamentos. E não somente os meus mandamentos, tem também os meus preceitos, os meus estatutos. E não somente os estatutos, mas tem os meus juízos. E não somente os juízos, tem também a minha presença. E Deus diz para Moisés: faça uma arca da aliança. E a minha Shekinah, a minha glória, a minha presença vai estar no meio do povo. E quando Deus está no meio do povo, e quando os seus mandamentos já são ditos ao povo de Israel, a Bíblia diz que Deus está falando de novo com Moisés. E Ele está trazendo à memória do povo de Deus algumas coisas que são importantes para a caminhada com Deus. E Deus vai falar uma outra vez com Moisés, dizendo: diga ao povo que não se esqueça dos meus mandamentos. Diga ao povo que não se esqueça dos meus estatutos. Diga ao povo que não se esqueça dos meus juízos. Mas diga ao povo por quê? Diga ao povo que não se esqueça quando eles entrarem na terra prometida. Porque vai chegar um dia em que eles não estarão mais no deserto, mas vão ser introduzidos em uma nova terra. E eu quero que nesta nova terra esse povo não se esqueça dos meus mandamentos, dos meus estatutos e dos meus juízos. E Deus vai falar: lembrem-se, não se esqueçam dos meus mandamentos. E no versículo 4, Deus vai dizer: ouve Israel, a voz do Senhor, que é o nosso Deus, o único Deus. Deus está dizendo para o povo de Israel: não existe outro Deus, tu és o nosso Deus. É muito interessante e muito lindo nós percebermos que na nossa espiritualidade cristã, nós somos uma das poucas religiões que podemos dizer que nós temos um Deus que é nosso, que é meu, que é particular meu. Deus está dizendo o seguinte: não se esqueça que eu sou o teu Deus. Não se esqueça que você não adora a outros deuses. Não se esqueça que o teu coração não pertence a outros deuses. Mas lembre-se que eu sou o teu Deus e você é o meu povo. Que nessa quarentena não nos esqueçamos a quem nós servimos. Que nessa quarentena a sua família, a sua casa, não se esqueça a quem servimos. Nós não servimos a outros deuses, não servimos a nós mesmos, não servimos a outros, nós servimos a um Deus, Jeová Jiré, Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Ele diz: ouçam a voz do nosso Deus, Ele é o único Senhor. E o verso de número 5 vai dizer: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor. O que é amar? Amar é querer bem. Amar é desejar. Não se serve a Deus por medo. Servir a Deus por medo não é servir a Deus. Servir a Deus por temor não é servir a Deus. Servir a Deus por cultura não é servir a Deus. Servir a Deus porque todo mundo faz não é servir a Deus. Servir a Deus porque a minha mãe faz isso, porque o meu pai faz isso, porque já é rotina de muitos anos da minha família ir para a igreja, isto não é servir a Deus. A Bíblia nos convida, a Bíblia nos chama a amar o Senhor, porque servir a Deus é amá-lo, é tê-lo como bem da minha alma, é ter um sentimento tão profundo, mas muito mais do que um sentimento, uma decisão tão profunda, em que você diz: eu escolho, eu preciso, eu desejo, eu anseio amar a Deus. O salmista diz:
assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia o Senhor. Amar o Senhor. Como você está servindo ao Senhor? Em amor. O convite de Jesus, o convite do nosso Deus é esse: me ame, porque eu te amo. O apóstolo João, quando escreveu a sua carta, ele diz: nós amamos o Senhor, porque primeiro Ele nos amou. Será que nós estamos servindo a Deus em amor, ou porque nós estamos com medo? Quantas pessoas a gente conversa e que diz, a gente pergunta: e aí, meu amigo, como é que você está? Servindo a Deus? E alguém vai dizer para mim: pastor, tem que servir a Deus, né? Porque senão, quando morrer, a gente vai para o inferno. Não se serve a Deus por conta de medo do inferno. Não se serve a Deus por medo de que Ele vá nos castigar. Não. Deus está dizendo: me ame. Deus está dizendo e nos convidando a dizer: me ame. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus. Você o ama porque Ele é o teu Deus, porque a tua alma teve uma experiência com Ele, porque em um momento, em um dia, em um instante da tua vida, seja ela longa ou curta, você teve um encontro com esse Deus maravilhoso, que falou contigo, que tocou o teu coração, que fez você entender coisas que você não entendia. E Deus está dizendo: não se esqueça, me ame, porque eu sou o teu Deus, aquele que se revelou a você em Cristo Jesus. Amarás o Senhor, o teu Deus. Como que se ama o Senhor? E a Bíblia vai dizer: de todo. Não é pela metade, não é com uma parcela, não é parcelado, é de todo o coração. Coração, eu escrevi aqui, é o centro do ser humano. Coração é o centro do coração do ser humano, é onde está alojada a toda a compreensão de vontade, de desejo. E Deus está dizendo assim: me ame com todo o teu coração. Não me ame pela metade. Não me ame só quando lhe convém me amar. Não me ame somente quando você precisa de mim. Não me ame somente quando o teu coração precisa de mim. Mas me ame sempre, com todo o teu coração. Deus está dizendo que não haja outro no teu coração senão eu. Que não haja espaço no teu coração para outro amado senão eu. E que eu seja o amado da tua alma, o amado do teu coração. Me ame com todo o teu coração. Nunca me esquecerei quando meu filho nasceu. Hoje está com 2 anos e 3 meses. Eu não sei se é 3 meses, é alguma coisa assim. Depois a minha esposa me corrige. E 2 meses. E eu me lembro que quando eu peguei meu filho, as primeiras vezes que eu peguei ele, o amor que a gente sente por um filho é arrebatador. Você que está com o seu filho aí na sua casa ou no seu colo, você vai concordar comigo que o amor que a gente sente pelo filho é indescritível. Não se tem palavras para se expressar. A gente pode até escrever alguma coisa, mas aquilo que a gente escreve não traduz aquilo que é real na nossa alma. Porque é um amor tão profundo que toma conta da gente. E se for preciso, a gente se joga na frente de um carro por um filho. Se for preciso, a gente pede para que alguém tire a nossa vida ao invés de tirar a vida dele. Se for preciso, a gente diz que me levem, mas não leve ele. Leve todo o meu dinheiro, mas não leve ele. O amor que a gente sente pelo filho é um amor que a gente não conhece por informação,
mas é um sentimento que nos arrebata. E de repente você é inundado por um amor, por uma criatura tão pequena e que não sabe responder a você, mas você o ama com toda a tua força. E eu nunca vou me esquecer o dia em que o pastor Davi Botelho esteve na cidade de Mafra, onde eu moro, e ele pregando a palavra de Deus, dizendo, não era o pastor Davi Botelho, era outro pastor, e ele pregando sobre as missões e sobre o amor que nós devemos ter por Deus. E naquele dia esse pregador fez uma pergunta: existe alguém no seu coração que você ama, que você possa igualar ao amor que você sente por Deus? E naquele dia eu fiquei pensando, e eu só conseguia pensar no meu filho. E naquele dia, naquela noite, eu me debrucei no chão daquela igreja e eu falei ao Senhor, dizendo: Senhor, que o meu filho não ocupe o teu trono no meu coração, que o meu filho não ocupe o teu lugar no meu coração, que eu te ame mais do que eu amo ao meu filho. Mateus, no capítulo 10 e versículo 37, eu gostaria de ler com você. Mateus capítulo 10 e versículo 37 diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Porém, quem perder a sua vida por amor de mim, então a encontrará. Essa palavra, ela está nos dizendo algo muito profundo e que a gente nunca para pensar. Quantos ídolos nós temos no nosso coração, e que nós amamos mais estas coisas do que a Deus. E o convite de Deus é: me ame com todo o teu coração. Me ame mais do que a você mesmo. Ame a mim mais do que você se ama. Ame a mim mais do que você ama o seu filho. Ame a mim mais do que você ame a sua própria vida. Ame a mim mais do que você ama todas as coisas da sua vida. Ame a mim mais do que o seu trabalho. Que você diz: pastor, eu lutei, eu tive que estudar, eu tive que investir, eu tive que colocar dinheiro, e eu fiquei noites sem dormir. Hoje eu tenho uma conquista, eu tenho o meu trabalho. E Deus está dizendo: me ame mais do que o seu trabalho. Me ame mais do que esse estudo, do que essa tua conquista pessoal. Que eu seja o centro do seu coração e não as coisas dessa vida. Eu fiquei pensando comigo um dia, quando depois de alguns meses que a minha mãe faleceu, eu fiquei um dia pensando sobre o amor, e olhando para o meu filho, para minha esposa, para as minhas coisas, e eu fiquei pensando: meu Deus, quantas coisas eu amo. E a minha pergunta a mim mesmo era assim: se Deus me tirasse todas essas coisas, qual seria a minha oração a Deus? Qual seria a minha adoração ao Senhor? E você há de convir comigo e concordar comigo que há muitas pessoas que, quando perderam um filho, fecharam o seu coração para Deus. Que quando perdem um emprego tão desejado, fecham o coração para Deus. Que quando um sonho que ela tinha era tão brilhoso e tão lindo, um dia ela perde e o seu coração se fecha para Deus. E ela diz: eu não quero saber de Deus, porque se Deus me ama, como pode Ele ter levado todas essas coisas de mim? E Deus está nos convidando a uma reflexão nessa noite. Eu quero que você me ame acima de tudo, que eu seja o amor maior da sua vida e do seu coração. Que no seu coração haja só um trono, e que esse trono seja o meu trono, e quem esteja sentado nesse trono seja eu. Me ame acima de todas as coisas, com todo o teu coração.
Sabe, nós colocamos o nosso... Eu estou ficando nessa palavra porque me vem. Nós colocamos a nossa força, nós colocamos o nosso amor em tantas coisas que nós amamos. E nós nos frustramos em tudo que nós amamos. Quantas mães que amaram tanto o seu filho, mas no final, por uma atitude de um filho, ela percebeu que o filho não a amava tanto quanto ela o amava. Mas você se doou, você se debruçou, você investiu, mas no final dessas coisas você percebeu que amar aquele objeto, que amar aquela pessoa, que amar aquela coisa não te trouxe satisfação, e você se vê vazio, você se vê angustiado, você vaga pelas ruas e você não encontra sentido para a vida, e você não se sente amado, você não se sente recompensado, você se sente sozinho, e você diz: eu amo tantas pessoas, mas parece que ninguém me ama. E é o convite de Deus dizendo para a gente: me ame acima de todas as coisas, porque quando você tem Deus como o amor maior da sua vida, então você entende que Ele te ama, e aí Ele cobre todos os amores. E o amor de Deus lança fora todo medo de estar sozinho, todo medo de ser abandonado, de não ser amado, de se sentir só, porque quando o nosso coração está em Deus, não há mais lugar para temor, não há mais lugar para inveja, porque o nosso coração está tomado por um amor a Ele e não a nós mesmos. Nessa semana de Páscoa, visitando algumas famílias, estávamos a Daniele, estava também, eu esqueci minha equipe agora, a Vanessa, a Beatriz e o irmão Domingos. E nós fomos na casa de uma senhora, falamos de Jesus para ela. E quando eu perguntei para ela: a senhora conhece Jesus? Ela diz: eu conheço. Aí eu perguntei para ela: você não quer voltar para Jesus? Você não quer aceitar Jesus como teu Salvador? Ela disse para mim: pastor, eu até quero. Com lágrimas nos seus olhos. Ela diz: eu até quero, mas primeiro eu tenho que resolver algumas coisas. Primeiro eu tenho que consertar algumas coisas. E isso para mim é muito o que está dito aqui. É alguém que não consegue entender que em primeiro lugar no meu coração tem que estar Jesus, e que Ele deve ser o amado da minha alma. Se eu perder um filho, eu amo o Senhor. Se o Senhor levar a minha família, minha esposa, eu amo o Senhor. Se tudo que eu amo nessa vida for arrebatado de mim, eu amo o Senhor. E assim como disse Jó, quando sua esposa disse: Jó, você perdeu os filhos, você perdeu o gado, você perdeu dinheiro, você perdeu casa, você perdeu saúde, você perdeu tudo. Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. A resposta de Jó é o seguinte: falas como uma louca, mulher. Fala como uma louca, porque tudo o que eu tenho vem de Deus. Ele me deu, Ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que me amou primeiro. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Ame o Senhor com o teu entendimento. Ame o Senhor com o teu raciocínio. Ame o Senhor com a tua alma, com as tuas emoções. Mas ame o Senhor com o teu entendimento. Busque conhecê-lo. Busque conhecê-lo. E aqui eu quero terminar, porque o nosso tempo já foi. Verso de número 6. E essas palavras que eu digo a vocês, coloque no coração. Versículo 6 diz assim: estas palavras que hoje ordeno
Guardem ela no seu coração. Coloque ela aqui no seu coração. Mas coloque aqui no seu coração também. Porque coração é mente. Porque haverão dias em que você não terá motivos para amar o Senhor. Mas você tem que guardar no teu coração as palavras. E nos dias de aflições, você se lembrará: ama o Senhor de todo o teu coração. Ame o Senhor com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Guarde no seu coração. Coloque as palavras do Senhor no teu coração. Verso 7. E então chamará os teus filhos e falará a eles, quando estiver sentado na sua mesa, andando pelo caminho, quando estiver deitado e quando estiver levantado. A palavra de Deus nos dá um convite aqui, dizendo que a sua casa ame o Senhor, e que estas palavras possam ser palavras presentes na vida da sua família. Que haja um momento da sua família, da vida familiar, em que ao redor da mesa, ao assentar-se na mesa ou no sofá da casa, se possam falar essas palavras, dizendo: nós amamos o Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com toda a nossa alma. Ele diz: quando se sentar na mesa, lembre aos seus filhos. Pai, diga ao seu filho: nós amamos o Senhor. Mãe, diga ao marido: nós amamos o Senhor. Marido, diga aos filhos: nós amamos o Senhor. Filhos, digam aos pais: nós amamos o Senhor. É uma família que ama o Senhor e propaga o seu amor entre si. Porque quando um se esquece, o outro lembra. Porque quando um desanima no amor, o outro aquece o amor do outro. É Deus nos convidando a dizer que este amor e que esta inclinação ao amor por mim não seja um momento do culto apenas, um momento da célula apenas, mas que seja uma realidade todos os dias. Que você não fale da palavra de Deus com seu filho ou com a sua família só na célula, ou só no dia de culto, onde a gente diz assim: vamos para a igreja, vamos assistir a live domingo à noite. Que não sejam somente esses momentos, mas que seja algo presente todos os dias, e que seja algo marcado na história da família, aonde o pai e a mãe, olhando nos olhos do filho, dizem: nós amamos o Senhor. É quando um filho pergunta para o pai assim: pai, alguém te xingou, alguém te bateu no rosto e o Senhor não revidou. Por que é que o Senhor não revidou? Aí o pai diz: é porque nós amamos o Senhor. É quando alguém briga com a família e a família tem todos os motivos para revidar e dizer: nós estamos certos, mas eles estão errados. E aí o filho olha para a mãe e diz assim: mãe, você não vai falar nada? E a mãe diz: nós não falaremos nada, porque nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor a tal ponto que Ele controla o nosso coração. Nós amamos o Senhor a tal ponto que Ele controla a nossa alma. Nós amamos o Senhor a tal ponto que Ele controla o nosso entendimento. Que seja nos momentos de aflições, quando uma mãe e um pai têm todos os motivos para desanimar, tem todos os motivos para se desviar da igreja, tem todos os motivos para dizer: não quero mais servir ao Senhor, porque ficou doente, Deus não curou, porque é fiel no dízimo, mas perdeu o emprego, porque não falha com os compromissos da igreja, mas não param também de vir lutas, porque quanto mais ele serve a Deus, mais atacado ele é e mais força tem as aflições sobre a vida dele. Aí o filho olha para o pai e diz: pai, por que ainda continuar servindo a Deus?
Aí quando você estiver sentado com o seu filho, você vai dizer: porque nós amamos o Senhor com todo o nosso coração. Mas não só com todo o nosso coração, mas de todo o nosso coração. Tudo que há em meu coração ama Ele, e com todo Ele eu amo Ele. Quando você estiver sentado corrigindo um filho, que não saia da sua boca isso: nós amamos o Senhor. Que esta seja a sua herança aos seus filhos, que esta seja a sua herança à sua família. Eu acho tão lindo quando eu encontro alguém e eu pergunto: a sua família é cristã? Alguém que é jovem, ainda que não é casado, ou um adolescente, e essa pessoa olha para mim e diz: eu fui o primeiro a aceitar Jesus, e hoje toda a minha família ama o Senhor. Ou um pai que diz: eu fui o primeiro a me render, mas hoje toda a minha família se rendeu. É quando nesses momentos, sentado em casa, ou então quando você está caminhando, quando você está trabalhando, quando você está no momento de folga, não se esqueça que você ama o Senhor. Quando a família está de férias, quando a família está se divertindo, e aí alguém diz assim: mas não é tempo agora para fazer culto, nós estamos de férias. Minha família é de pastor, meu pai era pastor, já falecido, e eu me lembro que nós tirávamos sempre 20 dias de férias. Meu pai, como pastor, tirava 20 dias de férias, uma vez por ano. E nós dizíamos sempre lá em casa que a nossa rotina era igreja. A minha ainda é rotina igreja. E quando nós saímos de férias, o nosso pai, nossa mãe, nós, os filhos, os 5 filhos, então nós, os filhos dizíamos aos nossos pais: olha, pai, é férias, nada de culto, nada de ir para a igreja, nada de ir para a célula, nada desse negócio de ir para a igreja, é férias. Aí o meu pai olhava para a gente e dizia: nós tiramos férias do templo, nós tiramos férias de algumas pessoas, mas de Jesus a gente não tira férias. Porque mesmo nas férias, nós o amamos de todo o nosso coração. E eu não amo mais as minhas férias do que Ele. Eu não amo mais a minha folga do que Ele. Eu não amo mais a quarentena do que Ele, porque Ele dominou o meu coração e eu o amo com toda a minha alma. Que esse ensinamento você possa passar aos seus filhos. Esse princípio seja uma verdade na sua família, e que vocês amem o Senhor mais que o dinheiro, mais que a vocês mesmos, mais que o desejo, mais do que o seu sonho, mais do que o carro que vocês compraram, mais do que a casa que vocês compraram. Que vocês amem o Senhor acima de todas as coisas, e que ao comprar uma casa nova não se esqueçam do Senhor, que ao comprar um carro novo não se esqueçam do Senhor. E para terminar, 2 minutos, no verso de número 20, a Bíblia vai dizer o seguinte: quando seus filhos se perguntarem: pai, por que é que nós servimos ao Senhor? E quais são os mandamentos? Quais são os estatutos? Quais são os juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Verso 21 diz: então você dirá ao seu filho: filho, nós éramos como escravos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, e o Senhor fez sinais grandes e fez maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos. E dali do Egito nos tirou para nos levar e nos dar a terra que Ele jurou aos nossos pais. Que esse princípio de humildade esteja presente na sua família, porque isto é humildade. Isso é reconhecer quem é e quem era. Isso é reconhecimento de quem eu sou sem o Senhor. Que esse princípio não esteja longe da sua família,
Que não nos tornemos famílias orgulhosas, que se orgulham das suas conquistas, que se orgulham de quem se tornaram. Não, Deus está dizendo: quando os seus filhos perguntarem por que servimos a Deus, então nós diremos: porque antes nós estávamos no Egito, escravos, comendo sujeira, estávamos como um filho pródigo, perdido, sem esperança, sem futuro, sem nenhuma perspectiva de vida. Mas o Senhor, com o seu grande amor, com que nos amou, nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho e nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Que esse princípio não se aparte do coração dos seus filhos, não se aparte do coração da sua família. Que esta palavra seja uma verdade. Quando seu filho te perguntar: pai, por que é que a gente serve a Deus? Você vai dizer: porque sem Ele a gente não é nada. Porque sem Ele a gente não adianta nós termos carro. Porque sem Ele não adianta ter casa, ter teto, ter luz, ter energia, ter internet. Se não tivermos o Senhor, estaremos perdidos, estaremos lançados às nossas próprias sortes. Mas nós servimos ao Senhor porque Ele nos amou, e por isso nós o amamos e guardamos os seus estatutos. E nós não o amamos só com o coração, mas amamos com a mente. Nós nos esforçamos para amá-lo. Nós buscamos conhecê-lo, nós buscamos ler a palavra, nós nos esforçamos para manter o fogo aceso, o amor aceso, porque se um dia nós nos perdermos dele, estaremos perdidos em nós mesmos. Esta é a palavra do Senhor à nossa família. Alguém me perguntou, eu perguntei para alguém, né? Qual é o seu sonho? E essa pessoa olhou para mim e falou: pastor, qual é o teu sonho? E aí eu me vi perdido. É a pergunta que eu faço para todo mundo. Um dia, se você me encontrar, eu vou te perguntar: qual é o teu sonho? E alguém perguntou para mim: pastor, qual é o teu sonho? E eu falei: o meu sonho é transmitir ao meu filho uma herança que eu recebi. O meu sonho é que o meu filho, que hoje tem 2 anos de idade, quando chegue na sua fase adulta, não vire as costas para Deus, mas que ele possa lembrar que ele teve um pai que serviu a Deus, que ele teve uma mãe que serviu a Deus, que ele teve dentro de sua casa irmãos que serviram a Deus, tios que serviram a Deus, amigos que serviram a Deus. E ele carrega no seu coração uma herança de amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Que seja esta a realidade da nossa família. E nesse momento eu quero orar por você. Quero que você, com a sua família, nesse momento, se você pode, abraçar uns aos outros. Se você puder abraçar o seu pai, a sua mãe, ou você, pai, abraça o seu filho. Se você está com a sua esposa, deem as mãos, ou se abracem. E com os seus olhos fechados, você que está sozinho, coloque a mão no seu coração. E nós vamos orar nesse momento. E qual será a nossa oração, pastor? Nós vamos orar para que Deus repreenda os demônios e mande embora toda ação demoníaca. Isso é bom. Precisamos orar. Mas se nós entendermos que se nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, Ele nos livrará de todo mal. Que a nossa oração agora, nesse momento, seja uma só, a minha e a sua. Que possamos dizer ao Senhor: Senhor, me ajuda a te amar de todo o meu coração. Se existe algum ídolo em mim, se existe ídolos em meu coração, se eu estou amando mais o meu filho do que ao Senhor, me ajude a inverter os valores da minha vida. Se eu estou amando mais o dinheiro do que ao Senhor, então me ajude a inverter os valores.
Se eu estou amando mais a minha vida do que ao Senhor, então me ajude a inverter os valores. Peça ao Espírito Santo que te ajude. E que a partir de hoje haja um rei só na nossa vida, o Rei Jesus. Porque Jesus uma vez disse assim: aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. E se o teu coração estiver no Senhor, então no Senhor estará o teu tesouro. Pai, nós queremos nessa noite, debaixo da tua palavra, dizer ao Senhor que nós queremos te amar mais. Que nós queremos te amar mais, porque nós estamos amando mais a nossa vida do que o Senhor. Nós estamos amando mais o nosso sono do que o Senhor. Nós estamos amando, Senhor, mais a nossa rotina de vida do que o Senhor, porque a gente não consegue tirar um tempo da nossa rotina para Ti. E isso demonstra que a prioridade somos nós mesmos. Mas Espírito Santo, que esta palavra possa se tornar verdade em meu coração e no coração daqueles que me ouvem agora. E que esta família possa te amar acima de todas as coisas. Que o Senhor seja o bem maior, o bem mais precioso. Que o rei da casa não seja uma criança, não seja uma mãe, não seja um homem, mas que o rei e o Senhor e o Deus da casa seja tu, Jesus. Que seja o Senhor aquele que manda, desmanda. Que seja o Senhor a voz de autoridade sobre o nosso coração. Que a voz que comanda toda a nossa vida familiar seja o Senhor, seja a tua voz. Que paremos de ouvir a nós mesmos e que ouçamos a tua voz. Ó Pai, a este homem, a este pai que tem uma tarefa tão linda dada pelo Senhor de criar alguém, de conduzir um coração ao teu altar. Pai, que este pai possa ter o discernimento, o entendimento, e possa ter a sabedoria de criar os seus filhos e criá-los amando o Senhor. Aleluia. Que esses pais possam ter sabedoria de transferir o amor que eles têm pelo Senhor ao coração dos filhos, ao ponto que toda uma casa ama o Senhor e não tem vergonha de chorar na tua presença, e não sente vergonha de ler a palavra, e não sente vergonha de ir à igreja, de ouvir a palavra, e que não sente vergonha de dizer a todo mundo: eu amo o Senhor, porque Ele é o meu bem maior. Senhor, que esta palavra e que esta realidade de Deuteronômio capítulo 6 venha a ser uma verdade na minha família e na família desta igreja IAD Vida em Palmas. Que não somente o pai ame o Senhor, mas toda a família ame o Senhor. Que não somente a mãe vá para a igreja e sirva ao Senhor, e o marido não sirva, os filhos não sirvam. Não, nós queremos ser exemplos, e queremos que o Senhor tome conta da nossa família. Queremos que toda a nossa família te sirva, Senhor. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajude, e que o teu amor inunde a nossa vida, e que aquilo que tem tomado o teu lugar no meu coração, que o Senhor remova. Que todos os ídolos criados em nós e que estão tomando o teu lugar na nossa vida sejam quebrados, extirpados, removidos, queimados, e que possa ser erguido, Senhor, erguido no nosso coração e na nossa casa um altar de adoração ao Senhor, e que possamos todos em uma só voz dizer que digno é o Senhor,
O Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu e está vivo para todo sempre, e Ele reina na nossa vida, não só hoje, mas para a eternidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos que estão ouvindo esta live, esta palavra, e que esta palavra esteja cravada no seu coração. Quando você terminar de ouvir esta live, compartilhe ela no seu Facebook, no seu Instagram, no YouTube, mande mensagem nos WhatsApps, para que outras famílias possam também receber esta palavra, e não amar mais a si mesmos, mas amar ao Senhor, e então encontrarão a felicidade. Deus abençoe a todos. Quero chamar o pastor Otávio, que está